o quanto a gente realmente aprende, o quanto a gente aprende e o quanto a gente pode melhorar, né, com esses temas, né? Porque esse é o nosso trabalho é aos poucos, é de formiguinha, é aos poucos que nós vamos nos descobrir. Então, vamos pedindo a Jesus que esteja realmente nos abençoando, que os mentores estejam conosco, que nós possamos abrir o nosso coração e a nossa mente para o aprendizado, mais do que o aprendizado do ponto de vista mental, para que nós possamos sentir o teu evangelho, para que nós possamos aqui ser intuídos, cada um dentro da sua possibilidade, para que nós possamos tirar o melhor proveito desta noite de hoje, por estarmos aqui entre irmãos. Que assim seja. Eu vou compartilhar, então, eu fiz aqui alguns slides para vocês, apenas como um roteiro. Às vezes isso acontece de sair um pouco do roteiro, mas a ideia é que a gente possa fazer isso aqui, talvez aí em 45 minutos, alguma coisa assim. Também não tenho nenhum problema, não sei como vocês fazem, se vocês param para perguntas, alguma coisa assim, eu acho que é mais exposição, né? Mas também, se eu souber responder, não tem nenhum problema. Vamos lá, vou compartilhar aqui, vamos ver se vai aparecer aí para vocês. Deu certo aí? Apareceu? Sim? Perfeito. Beleza. Bom, então, o nosso tema é interessante que semana retrasada nós temos um grupo lá na comunidade Ramatiz, onde eu estudo e trabalho, e a gente faz lá um negócio chamado Gotas de Luz. São pequenos vídeos, eu até passei para a Dona Maria, e naquela semana, parece-me que, diante das circunstâncias, do tanto que nós estamos vivendo esses momentos assim difíceis, de contaminação, de medo, de perdas, e eu acredito que isso veio para mim porque, na verdade, eu acho que todos nós estamos, de alguma forma, e sentimos essas aflições, né? Nós não precisamos ficar fixados ali, mas eu não acredito que exista ninguém hoje, não é só no Brasil, não, ninguém no mundo que não tenha vivido essas dificuldades, essas aflições, sejam elas ligadas ao medo, ligadas às questões materiais mesmo, de emprego, de tudo isso faz parte do processo. Então, eu acabei fazendo esse vídeo, depois desse vídeo falei, não, o vídeo tem 3 minutos e pouco, depois eu falei, eu vou tentar estudar um pouco mais do assunto, e aí nós estamos aqui hoje, tá bom? Então, pegando assim o tema mesmo da onde eu fui lá buscar, deixa eu só fechar um pouquinho aqui a galeria. Aí. Nós temos lá em João 16:33, onde, na verdade, está escrito assim, né? Não é só a questão do tereis aflição, mas está escrito assim, ó, tenho-vos dito isto para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, isso ficou assim, ecoando na minha cabeça quando eu pensava no tema, quando eu fui fazer o vídeo, e aí eu acabei buscando isso lá em João. Eu tenho tido esse cuidado agora de sempre qualquer tema que eu vou falar que tem a ver com o evangelho, eu vou lá, leio o capítulo anterior, e eu tenho percebido que isso tem me trazido assim uma noção melhor. Então, eu preferi trazer isso para que a gente possa contextualizar como foi que Jesus disse isso. Nesse momento aqui, Jesus estava próximo do seu processo ali da traição de Judas e todo o processo da exposição pública, do Calvário e da crucificação. Então, Jesus, mesmo estando na carne, um espírito dessa hierarquia, né? O governador espiritual do planeta que se faz presente, ele já pressentia aquilo que aconteceria com ele, né? E ele já sabia disso de antemão, até porque isso já estava também escrito nas profecias, né? nos grandes profetas judeus que falavam da vinda do Messias.
E ele coloca lá dessa forma: tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. Por quê? Porque ele já não falava mais por parábolas, ele já não falava mais por aquelas mensagens mais, vamos dizer assim, onde ele não podia dizer tudo aos seus apóstolos, porque eles não compreenderiam. Ele falava da construção de um reino divino que era no coração dos homens, e a visão que eles tinham ainda era daquele reino que precisava de exército, precisava de armas, precisava de estrutura administrativa. Então, essa era a noção que mesmo os apóstolos, para aqueles que estavam mais próximos de Jesus, tivessem essa noção. Então, ele já traz dessa forma: ó, eu estou dizendo isso para vocês para que vocês tenham paz, porque vai haver sofrimento, né? Ele falava dele próprio, que muitas vezes ele falava para eles de que do que ele poderia passar, eles não ainda tinham condições de passar, e isso às vezes aborrecia, inclusive, Pedro, que ficava questionado, assim, chateado de Jesus perguntar para ele: Pedro, tu me amas? Né? Então, e Jesus disse a ele que ele o trairia. Então, aquilo era muito profundo, era muito pesado ali para aqueles que estavam caminhando juntos e 3 anos de trabalho, almoçando e pregando e viajando juntos, né? Então, Jesus disse a eles: ó, vocês vão ter dificuldades, vocês também serão imolados, vocês também serão perseguidos, assim como eu estou sendo perseguido, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, aqui, eu já circulei aqui alguns aspectos, porque esse tema é tão amplo, gente, tão profundo, e eu escolhi porque ele está bastante atual, né? Nós estamos vivendo aí esse momento da transformação do planeta, nós temos sofrido muitas tribulações, muitas dificuldades, e, ao mesmo tempo, a gente sabe que essas dificuldades vão nos colocar em patamares melhores, né? É chegado o momento da gente realmente caminhar para esse mundo novo que nós estamos construindo, não é um mundo para onde nós estamos indo. Muitas vezes nós nos equivocamos assim: não, o mundo está aí, eu vou para esse mundo. Não, eu vou construir esse mundo dentro de mim. Quando eu tiver construído esse mundo dentro de mim, esse mundo de regeneração, ele vai sair para aqueles que estiverem conosco, porque ele é nada mais do que a soma das nossas vibrações, né? Então, eu vou trabalhar um pouco aqui essa questão do que seria esse conceito de paz, né? Qual seria essa paz do mestre? Será que essa paz é a paz, digamos assim, ligada ao nosso bem-estar, ligada às nossas facilidades, ligada às circunstâncias da vida? Como seria essa paz? Vale a pena aqui a gente fazer essa reflexão do que é paz para nós, porque às vezes na teoria, na mente, a gente já sabe que Jesus falou de um outro plano, de uma paz maior, mas no campo da emoção, no campo da vivência, talvez para nós essa paz ainda, digamos, do conforto físico, da matéria, da segurança de um bom emprego, talvez isso faça mais sentido do que esse mundo espiritual. Vou trabalhar um pouquinho aqui também sobre a origem das aflições. Por que nós temos tantas aflições, né? Por que nós estamos vivendo essas aflições? Da onde vêm essas aflições? Eu estou aqui vivendo essas aflições e eu não tenho nada a ver com isso, porque eu já sou bom, porque eu não criei essas aflições? Será que é assim, né, gente? A gente sabe que a doutrina espírita discute muito esse tema, né? E aqui ele traz também a questão do ânimo, que apesar das circunstâncias, de como nós podemos buscar esse ânimo aí. Claro que isso é muito individual, muito pessoal. E o outro, de qual seria esse conceito, né, que Jesus fala aqui próximo a esse processo já da prisão, da traição e da prisão, que ele fala: eu venci o mundo. Que para os próprios apóstolos e para os outros, vamos dizer assim, religiosos da época, a própria condenação e crucificação de Jesus mostrava que ele era perdido. Essa era a ideia, né? De que ele não era nada. Cadê o Salvador? Cadê o seu rei? Cadê o rei dos judeus que vocês falavam? Então, essa era a significação que Jesus vivia naquele momento, e foi justamente nesse momento que ele disse: eu venci o mundo. E a gente vai trabalhar aqui um pouco esse aspecto, né? Então, seria isso. Por que será que nós passamos por tribulações? Esse é um ponto-chave da doutrina espírita, né? Talvez a doutrina espírita, como ciência, como filosofia
e com aspectos éticos morais, que é a parte religiosa, né, da moral do Cristo, ela seja a doutrina que trouxe mais luz sobre os nossos processos de sofrimento. Claro que a gente sabe que isso aqui é milenar, que essas ideias já vêm lá do budismo, dos hindus, mas a doutrina espírita trouxe isso e apresentou, não só como por que você passa, mas como que isso acontece e como você pode, inclusive, fazer para melhorar os seus processos já nesta vida e para as próximas existências, né? Então, aí é esse significado da paz, do ponto de vista não humano, material nosso, mas da paz que Jesus falou, né? E o que significaria vencer no mundo. Esse seria o nosso roteirinho aqui hoje, que eu já estou falando, na verdade, né? Deixa eu ver aqui. Então, será que alguém, né, gente, duvida de que nós estamos passando por problemas, nós estamos passando por tribulações? Kardec chamou de vicissitudes. Alguns colocam isso já no campo do sofrimento, que já é um degrau mais por conta própria, né? Dificuldade, problema, todo mundo tem. Se eu transformo a dificuldade, o problema, a dor, num sofrimento, aí já é por minha conta. Aí não é o que acontece, é como eu vivencio dentro do meu campo do coração, desse reino que é o que nós viemos trabalhar aqui, é como eu vivencio aquilo que me foi trazido, aquilo que o mundo trouxe. Porque o mundo é o que ele tem positividade, tem negatividade, as pessoas têm demandas, têm interesses. Então, a gente precisa entender que estar nesse plano aqui faz parte da característica desse plano de provas e expiações, devido ainda à nossa condição de espíritos em evolução, portanto, ainda de espíritos inferiores, faz parte da condição humana termos problemas, termos dificuldades. Todos que estamos aqui temos que correr atrás das nossas necessidades básicas do campo da matéria, temos que trabalhar, temos que estudar, e quando fazemos isso, interagimos uns com os outros, nos relacionamos, temos atritos, né? A ideia que às vezes a gente tem é de que esse atrito, esse problema que eu estou vivendo é causado pelo outro, é causado por aquele que me fez mal, é causado por alguém que está distante de mim, é causado por uma situação, vamos dizer assim, não previsível, ao acaso. E aí a pergunta que eu trouxe aqui para mexer um pouco com a gente é isso: será que as dificuldades que eu passo, elas são ao acaso? Será que Deus joga dados ali e fala, hoje fulano vai viver essa experiência, hoje o João vai passar por esse problema, e hoje o Mauro vai ter, a Dona Maria vai passar por essa dificuldade? Né? É claro que a gente sabe que a doutrina espírita nos trouxe as leis espirituais. E o Criador permite que nós possamos viver e, inclusive, infringir essas leis espirituais. E quando nós infringimos essas leis espirituais, né, pela nossa imperfeição, pela nossa dificuldade de compreender essas leis, pela nossa imaturidade do ponto de vista espiritual, que se traduz muitas vezes no relacionamento emocional equivocado, no rancor, na maledicência, na maldade, né? nesses aspectos que vêm desses sentimentos inferiores e que a gente não os contém e que a gente os coloca para fora. E quando a gente coloca esses sentimentos inferiores para fora através de palavras, de pensamentos, de atos e de ações, nós, de alguma forma, vamos construir e vamos receber no futuro o resultado dessas ações baseadas nesses sentimentos inferiores. Então, é claro que a gente sabe que não é ao acaso e que essas tribulações elas têm uma correlação com a nossa imperfeição. Esse mundo aqui é o mundo ainda da imperfeição. Nós acertamos e erramos, nós agimos nos bons sentimentos na nossa parte superior e nós ainda agimos no nosso ser inferior. E essas tribulações, elas podem estar ligadas. Isso aqui eu estou fazendo um breve, assim, muito breve sobre os capítulos que a doutrina tem, a quantidade de obras, né? No caso do Evangelho, esse tema está desenvolvido lá no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, né? Que é o capítulo que tem mais itens, mais longo dentro do Evangelho. Então, essas imperfeições, elas podem ser criadas nessa experiência, né? Por causas atuais, porque nós temos todo o nosso livre-arbítrio
claro, proporcional à nossa capacidade de decidir. Esse livre-arbítrio nunca ele é total, é proporcional ao momento, é proporcional ao nosso campo evolutivo, né? O Criador sabe que nós precisamos, sim, ainda dessa liberdade de ação, mas nós, graças ao Criador, nós ainda temos limitações na nossa ação no mal para que nós não nos perdêssemos por muito mais tempo. Às vezes, um ato equivocado nosso nos custa 500 anos, 4, 5 encarnações para que a gente possa voltar para aquele campo. Tudo isso é bagagem, tudo isso é aprendizado. Deixa eu correr um pouco, senão nós não vamos chegar lá, né? Causas anteriores. Muitas das nossas dificuldades, dos problemas que nós vivemos hoje, se não estão nas causas atuais, e os amigos espirituais normalmente nos dizem que 75% dos nossos problemas estão exatamente dessas decisões do agora, né? Essa capacidade que Deus nos dá de decidir do livre-arbítrio é para que nós possamos cada dia mais decidir de forma melhor. Quanto mais nós aprendemos a decidir, quanto nós mais acertamos e vemos a correlação entre a decisão e o resultado da decisão, nós melhoramos a nossa escolha. Por isso que muitos dos aspectos, quando você não encontra nessa experiência, você vai encontrar a causa dessa tribulação, dessa dificuldade, desse sofrimento, se você quiser usar esse nome, você vai encontrar isso nas causas anteriores. E aí, normalmente, a gente pode buscar isso dentro de um quadro de expiação, ou seja, é algo que eu fiz, é algo que eu causei a alguém contra as leis espirituais, e isso vem para mim, né? A gente chama isso lá no nosso trabalho mediúnico dos estigmas kármicos que vêm, que são resultado das nossas transgressões, das nossas ações no passado. E aí, como a gente passou pela bondade de Deus, pelo esquecimento, nós achamos que Deus não está justo, que nós estamos sendo punidos, que não deveria ser desse jeito, eu não aceito essa circunstância, eu não aceito essa experiência, porque nós ainda somos, gente, espíritos ainda rebeldes em muitos aspectos, né? Quanto maior a rebeldia, menos nós aceitamos aquilo que, de alguma forma, o Criador e as leis espirituais nos trazem, mas foram criadas pela nossa própria energia, foram criadas pelas nossas próprias ações, pelos nossos próprios sentimentos. Então, essas imperfeições, elas vêm como características que, às vezes, podem ser uma lesão de um órgão físico, uma limitação na mão, um problema no olho, como é o meu caso, ou elas podem ter as mais diferentes ações. Só que elas são aquelas coisas assim, ó, eu fiz, isso aqui é concretude, e eu preciso vivenciar essas experiências. Então, elas não têm essa característica como tem das provações, porque as provações elas são voluntárias. Então, o problema que eu estou vivendo, eu posso ter pedido ele para saber se eu aprendi as lições, ou eu posso simplesmente estar vivendo o resultado de uma escolha equivocada, contrária às leis espirituais, que feriu os meus irmãos ou algum irmão, e que eu agora, pela bondade do Criador, posso sentir em mim esse problema, essa dificuldade que eu causei no outro, para que eu possa aprender que, se não está bom viver isso, se não é bom viver essa dificuldade, essa limitação, esse problema, que bom. Não cause esse problema nos outros. Esse é o objetivo da lei, que é pedagógica, né? Aí, como nós vamos abandonar um pouco agora o tema, porque esse tema aqui daria muitas horas e jamais seria esgotado, mas eu quero trazer um outro aspecto que a gente não aceita ou a gente acredita que os nossos problemas são os maiores do mundo. E eu trouxe isso aqui lá da Joana de Ângeles, é muito maior, no capítulo 7, Problemas Pessoais, do livro Florações Evangélicas. E ela diz assim, ó, os teus são problemas iguais aos de todas as pessoas. Nós acreditamos, gente, pelo nosso próprio orgulho, pelo nosso egoísmo, que o meu problema é maior, que o que eu estou vivendo é uma coisa pesada demais, que eu não sei o que está acontecendo. Então, ele diz assim, ó, por mais te creias infeliz, há outros que jazem em grabatos de maiores dores ou que estão encurralados em sombras mais espessas, né, do que as nossas. Mesmo que teimes em ignorar, desfilam ao teu lado na passarela da ilusão os campeões do infortúnio e brilham nas disputas sociais os ases de sofrimento sob cargas de desespero que não suportarias. Então, eu trouxe aqui só para dizer isso,
que a gente precisa começar a prestar atenção se eu estou achando que está pesado demais, que está difícil demais, que eu não estou dando conta. Da onde vem isso? De qual base do meu sentimento, de qual sentimento eu tiro essa ideia de que eu estou, de alguma forma, sendo injustiçado? Porque aí nós estamos novamente trabalhando na rebeldia. E quando trabalhamos na rebeldia, somos convidados, mais uma vez, pela dor, para voltarmos ao caminho de aproximarmos-nos pela nossa própria vontade do Criador, fazer esse caminho de volta, tá bom? Então, é muito interessante esse capítulo lá, chama Problemas Pessoais. Trouxe aqui, se alguém quiser buscar lá, vale a pena. Então, aqui eu vou trabalhar alguns aspectos, vou beber um pouquinho d'água, para que a gente possa compreender quais são as minhas contribuições pessoais, individuais, digamos assim, para que nós possamos estar vivendo esse momento, para que nós possamos estar vivendo essas dificuldades que estamos vivendo. Então, a minha pergunta são várias aqui, e eu vou tentar ver se eu me lembro. Eu até anotei algumas aqui para me provocar um pouco aí a reflexão de vocês, né? Eu acho que a gente pode dizer assim, como eu vivo a minha vida, como eu crio os meus filhos, como eu os educo, como eu atuo na minha profissão, na minha área de negócio, conta intrinsecamente quais são os meus valores, quais são os meus critérios, o que eu estou colocando de melhor de mim na contribuição que eu faço para esse mundo. Não estou nem pensando na próxima vida, não estou nem pensando das coisas que, ao atuarmos aqui, nós estamos construindo, às vezes, grandes campos abertos de alegria ou reduzindo as nossas possibilidades de escolha no futuro. Eu estou pensando muito mesmo agora na nossa sociedade material, como nós estamos vivenciando hoje a nossa vida e o que isso tem a ver com o que existe dentro de mim. Eu não sei se eu vou conseguir trazer essa ideia para vocês, né? Mas a gente vai trazer aqui algumas, vamos dizer assim, algumas questionamentos e algumas observações. Eu trouxe também, vamos ver se eu ponho aqui, do capítulo 7 lá do Evangelho, do item 12, que nos diz assim, ó, é uma mensagem do bispo de Argel, que ele é um espírito que parece que trabalhou bem, assim, tem várias mensagens dele durante o processo da codificação. E ele diz assim, ó, por que haveis de ter em maior estima o que brilha e encanta os olhos do que o que toca o coração? Então, olha que o Espírito já traz aqui, isso aqui é só um pedacinho da mensagem, capítulo 7, item 12. Instruções dos Espíritos, onde ele nos traz assim, ó, nós somos muito mais ativados por aquilo que excita os nossos sentidos materiais, né? O tato, a visão, né? Aquilo que brilha e que encanta os olhos, do que aquilo que nós não vemos. Jesus falou muito sobre isso, né? Do que aquilo que é o agente motivador das suas ações, que está dentro desse campo do coração. Porque o trabalho que ele veio fazer era construir, e é construir o reino divino no coração dos homens. Ele diz isso lá a Hanã, o sacerdote que depois o condenou, logo no início do seu processo público de pregação. Isso está no livro Boa Nova, vale a pena, muito lindo também. É o capítulo 3 do livro Boa Nova, as primeiras pregações. Aí a pergunta, por que fazeis do vício na opulência objeto das vossas adulações, ao passo que desdenhais do verdadeiro mérito na obscuridade? Então, aqui ele está dizendo assim, por que nós damos muito valor naquilo que a gente considera, do ponto de vista material, uma pessoa que tem sucesso? Normalmente, isso está ligado, gente, à questão mesmo da posse. Isso está ligado à questão da opulência, vamos dizer assim, daquela vida onde não falta nada, de grandes posses materiais do ponto de vista material mesmo, ou empresarial,
aquelas pessoas que hoje em dia, né, principalmente hoje em dia, vivem esse processo aí das redes sociais, pessoas que às vezes não saíram nem ali daquela mais tenra idade, tem 1 milhão, 2 milhões de seguidores. É incrível isso, né, gente? Como nós vivemos nesse momento os falsos profetas. Todas as vezes que eu falo nisso, eu me lembro desse trecho lá, que Jesus nos falou sobre isso. Pessoas que a gente, do ponto de vista, talvez, do conhecimento da vida, da prática do dia a dia, dos princípios morais, dos valores da construção de um mundo melhor, eles nem vivenciaram isso e já tem milhões de seguidores. E ele traz isso aqui, né? Ó. Então, nossa sociedade hoje, ela é uma sociedade muito baseada, e é claro que eu estou falando do conjunto da sociedade, mas o que existe na sociedade é reflexo do somatório do que existe em cada um de nós. Então, quando a gente olha para isso, a gente passa a prestar mais atenção em qual é a nossa contribuição numa sociedade extremamente consumista, né? Uma sociedade muito ligada no campo do ter ou do aparecer. É muito mais uma questão de imagem do que verdadeiro mérito interno, né? Então, eu gostei dessa parte aqui, eu não ia colocar, não, mas quando eu li, olha o que ele fala aqui, ó. Apresente-se em qualquer parte um rico debochado, perdido de corpo e alma. Eu achei essa expressão interessante, né? Perdido de corpo e alma no sentido assim, que base, que valores esse indivíduo tem para contribuir ou para guiar alguém, e esse indivíduo é tido como o mais alto, é tido como um mito, ele é tido como alguém que venceu na vida, porque às vezes ele tem alguns milhões de seguidores, né? Eu estou falando de seguidores em função desse momento das redes sociais, que é uma ferramenta maravilhosa de comunicação, de contato, de relacionamento, mas que nós ainda, na imaturidade, não conseguimos usar essa ferramenta com o respeito que nós precisávamos ter por nós e pelas outras pessoas, né? Veja aí quanta gente tem sido execrada, tem sido cancelada, acho que é o termo, né, que eles têm usado, quanta gente tem tido a sua vida exposta, né, e às vezes não tem condições mais de se levantar, né, não tem condições mais de se reequilibrar emocionalmente a partir dessa superexposição, dessa hiperconexão. Sem falar, né, nas centrais aí, montadas para atacar a honra, a moral das outras pessoas e desqualificarem aqueles que pensam diferente de você. Então, eu gostei muito disso aqui, é só reflexão, viu, gente? E aí eles dizem assim, ó, e todas as portas se lhe abrem, todas as atenções são para ele, enquanto ao homem de bem que vive do seu trabalho, mal se dignam todos de saudá-lo com ar de proteção. A nossa sociedade ainda é uma sociedade de muito interesse. Então, se esse indivíduo tem muito poder, se ele manda, se ele pode abrir as portas, se eu posso ganhar alguma coisa estando com ele, esse indivíduo eu vou adular, esse indivíduo eu vou procurar estar perto, eu vou, como é que fala lá no Facebook, eu vou, esqueci, a palavra fugiu. Eu vou entrar para o grupo de amigos dele e aí eu vou publicar e tudo que ele publicar eu vou bater palma e às vezes a gente não entende que esse indivíduo às vezes também está como nós, perdido, às vezes esse indivíduo também está nessa busca interior e a gente precisa parar para prestar atenção, porque de alguma forma, gente, essa nossa forma de ser e de atuar no nosso dia a dia, dentro da nossa casa, no nosso ambiente de trabalho, ela conta muito desses nossos valores, né? Às vezes a gente diz para o filho que gosta do filho, que o ama, mas a gente só pensa em trabalhar. Às vezes ele só vê a gente trabalhando. Às vezes a gente não tem tempo nem para ficar em casa. Às vezes a gente não tem tempo para fazer alguma coisa específica com o filho, sair para dar uma caminhada ou para tomar um suco, ou fazer alguma coisa, porque a gente diz uma coisa, mas a nossa ação às vezes ela vai no sentido contrário, né? Então eu trouxe um pensamento aqui para a gente poder entender um pouco o que é que Jesus estava dizendo quando ele falava sobre essa paz interna, essa paz de espírito, né? Por quê? Porque essa busca desenfreada pelas coisas que são do campo da matéria, por as coisas que são alheias a nós, né? Aquelas coisas que não nos pertencem.
nós podemos até ter a posse transitória daquilo, mas quando nós desencarnarmos, aquilo não vai permanecer conosco, aquilo não vai ficar aqui. E é isso que esse bispo lá de Argel fala sobre isso. Nós estamos vivendo a vida muito mais e fomos construindo isso ao longo dos séculos, e essa mensagem, gente, é bem recente, é 1862, a mensagem que ele traz, né? Nós temos muito mais, fazemos muito mais esforço para aparentar algo, para tentar fazer com que o outro possa nos reconhecer, fazer com que o outro possa me dar o valor, porque às vezes eu duvido desse meu valor internamente. Então, eu preciso que o outro dê um like lá para mim, eu preciso que ele comente lá no que eu postei, eu preciso que ele dê um ok para mim, eu preciso como se eu tivesse necessidade de um reconhecimento externo, né? E isso faz com que nós possamos, nesse sentido de buscar esse sucesso, de buscar esse mundo exterior, nós passamos por cima dos valores da eternidade, nós passamos por cima do respeito, nós passamos por cima da individualidade, da privacidade das pessoas, porque o nosso negócio vale qualquer coisa. E é claro que eu não estou dizendo que nós somos assim o tempo inteiro, que todas as pessoas são assim. Não, todos nós somos luz e sombra. Em alguns aspectos nós já aprendemos e caminhamos, e outros nós ainda erramos, né? Então, essa é a ideia que eu quero trabalhar com vocês, porque essa ideia do ter, do aparentar, do parecer mais do que eu sou, ela tem a ver com o meu egoísmo. Ela tem a ver com essa base desse sentimento que cria a maioria dos nossos problemas e que está disseminado na nossa sociedade. Veja só o que a pandemia fez conosco. Eu estava vendo os dados, né, em São Paulo, 31% de aumento das pessoas morando nas ruas nos últimos 2 anos. E nós temos um país que tem um potencial que é campeão mundial de produção em alimentos, e nós temos cerca de 20 milhões de pessoas que passam fome no nosso país. Seria algo que deveria nos incomodar, seria algo que deveria... mas aí, quando a gente está no processo do ego, de olhar só a minha demanda, só o que eu quero, só o meu eu é mais importante, a minha vontade é mais importante do que a sua, quando eu estou nesse processo, é como se eu me separasse do outro. É como se eu me distanciasse da demanda do outro, como se eu dissesse, não, mas eu não tenho nada com isso, eu não posso fazer nada, eu não vou mudar o mundo. Realmente, você não vai mudar o mundo inteiro, mas você pode contribuir, você pode mudar a sua forma de agir nesses processos, né? Então, esse lado nosso, muito egóico, de muita defesa de si mesmo, né? Faz com que nós possamos, junto com o orgulho, criar todos os problemas que nós estamos vivendo. Porque se nós tivéssemos um pouco mais de solidariedade, que é um valor espiritual, um pouco mais de compaixão, um pouco mais de amorosidade, de fraternidade, nós não permitiríamos que isso acontecesse. E é por esse motivo que esse orgulho, esse sentimento inferior em nós, que gera vaidade e que gera os valores desse campo da ilusão, que são os valores da matéria. Nós sabemos que somos espíritos, mas passamos 99,9% do nosso tempo correndo atrás dessas coisas que vão ficar aqui. E quando eu falo isso, gente, eu estou falando de mim, eu não estou falando necessariamente de ninguém. Isso é uma observação que eu faço sobre mim, o meu estilo de vida e as demandas, e escola, e boleto, e essas coisas todas que a gente, como espírita, com a graça do Consolador que já nos foi oferecida, nós já podemos começar e parar um pouco e dizer, não, espera aí, eu vou analisar isso aqui melhor. Então, isso aqui eu trouxe para que a gente possa pensar e quais são os valores da eternidade, quais são os valores verdadeiros do Espírito, né? Essa transformação que nós precisamos fazer está dentro de nós, é no nosso campo íntimo, é nesse campo aí da transformação desses sentimentos, que faz com que a gente tenha respeito por si mesmo e que a gente tenha respeito pelo outro. É diferente do ter, é diferente porque é o que eu verdadeiramente sou, o que eu estou fazendo aqui, o que essas dificuldades e esses problemas querem me ensinar, porque se eu já tivesse aprendido
eu não precisaria viver essas experiências que eu estou vivendo agora, porque isso é proporcional. Quanto menos imperfeito, menos problema, menos tribulação, mesmo ainda estando nesse plano físico, que é um plano inferior, nesse plano de provas e expiação. A base de todo o processo que Jesus nos trouxe é a humildade. É trabalhar sabendo que eu preciso buscar as coisas da matéria, da vida, mas eu preciso entender que a minha condição é de espírito encarnado. E aí eu vou entender que eu não preciso ter o melhor carro, que eu não preciso ter a casa mais bonita do condomínio, que eu não preciso me esforçar demasiadamente, daqui uns dias tomando remédio para dormir de tarja preta, porque eu tenho que manter a minha imagem perante as pessoas. Né? Isso tem a ver com a vaidade, isso tem a ver com o orgulho. Quando nós sabemos quem nós somos, nós não estamos aqui para atender as demandas do outro, nós não estamos aqui para agradar o outro. Nós podemos até fazer isso, mas nós vamos fazer isso de dentro do coração. Isso vai ser baseado na nossa vontade de ser empático, na nossa vontade de ser simpático, na nossa vontade de ser amoroso, de ser fraterno, de gerar em nós, no coração, uma corda que nos liga ao coração do outro, como é a compaixão, na definição lá do Guimarães Rosa. Então, se a gente parar para pensar, a base de tudo isso está no nosso processo da caridade, que Kardec nos trouxe. Qual seria o verdadeiro conceito, né, da caridade para Jesus? Benevolência para com todos. Não fala assim, seja bom só com quem é bom com você, faça o bem só quem te faz bem, não. Benevolência para com todos. Indulgência com as imperfeições alheias. Não botar o seu foco no defeito do outro. Porque nós gostamos muito de apontar bem e dar aquela alfinetadinha ali no problema que o outro tem, e não percebemos que nós é que precisamos da indulgência, que nós temos aquele problema, talvez em maior proporção. Então, esse é o conceito, né, da caridade. Benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Perdoarmos aqueles que erraram conosco, porque nós também temos necessidade desse perdão. Isso, sim, é verdadeiramente o conceito da caridade. Você vê que a gente pensa que é dar algo do ponto de vista material. Também é. Isso é alguém que está passando uma dificuldade, fome, morando na rua, isso tudo é caridade. Mas você precisa fazer isso de dentro de você. Você não precisa fazer isso para que alguém veja o quanto você é bom e caridoso. E aí, sim, nós estaremos construindo os valores da eternidade. Quando nós estivermos atuando a partir desses valores da eternidade, dificilmente, gente, as tribulações do mundo vão nos afetar como ainda nos afetam. As tribulações do mundo, as dificuldades, elas vão continuar existindo, mas interiormente, baseado naquilo que Jesus nos trouxe, né? A minha paz vos dou, a minha paz vos deixo, é uma paz de espírito. Não é a paz porque está tudo bem, eu estou ganhando bem, não tem ninguém doente, porque eu estou tranquilo, porque o meu salário vai aumentar, ou porque a minha empresa cresceu durante a pandemia. Que bom! Nada disso, gente, deve ser condenado. Nada disso deve ser condenado. Mas eu estou dizendo que nós não podemos dar mais valor a isso em detrimento desses valores que são os valores da eternidade, que nós já falamos em alguns deles aqui. Então, a partir daqui, a pergunta que eu faço é assim, ó, pode a minha paz, a nossa paz, estar baseado nas circunstâncias do mundo? Quem colocar a sua paz, a sua tranquilidade, vai tudo bem, porque eu estou ganhando bem, porque a minha vida está boa, porque meu carro troquei novamente, a hora em que eu perder isso, e isso pode acontecer, os reveses da vida podem acontecer. Nós podemos ter um problema sério do ponto de vista financeiro e perdemos tudo. Nós podemos ter um problema de saúde, que é o exemplo mais profundo, gente, de pessoas que estavam bem, que pegaram em uma semana, começaram a ter os sintomas do Covid, em 2 semanas estavam no UTI. Parecia um martírio na cabeça da gente isso numa determinada fase, né, gente? Graças a Deus que isso passou. Nós estamos numa contaminação altíssima, mas hoje os quadros pela vacina são outros. Resultado, daí 3 semanas o cara estava na UTI, mais uma semana ele estava entubado. Normalmente a gente já ia esperando assim o resultado, né? Então, se a gente deixar que as nossas questões do campo da matéria sejam colocadas como a base
para a nossa alegria, a nossa felicidade, nós vamos estar entregando ao mundo, e provavelmente nós iremos nos frustrar muito, nós vamos estar entregando ao mundo a decisão sobre o meu bem-estar. Então, Jesus nos trouxe isso de maneira muito linda, né? Ninguém era capaz de ofender o mestre, porque ele não tinha orgulho. Ninguém era capaz de rebaixá-lo, porque ele nunca se sentiu superior. Então, todos os nossos problemas vêm desses sentimentos, né? Jesus não tinha egoísmo. Jesus não condenava o outro, ele não julgava o outro. Ele apenas trabalhava contra o mal, mas ele não trabalhava contra a pessoa. Ele não apontava o dedo, não condenava, falava, você tem que pegar 20 anos, 30 anos de cadeia. Agora está pior, né? O nosso mundo está mais... Gente, nós estamos perdendo mais ainda a nossa humanidade. É incrível como isso tem me preocupado, tem me assustado. Assim. A gente está perdendo aquele sentimento humano nosso, aquela nossa capacidade de olhar o outro e ver o outro com a dificuldade dele, saber que ele passou pelas dificuldades, que ele não é desse jeito por acaso, que é tudo isso que a doutrina espírita humanista, né? A doutrina espírita ela é basicamente humanista. Então a gente precisa olhar para isso. A gente precisa prestar atenção nisso. Diante disso tudo que eu expus, eu não consegui nem olhar meu horário aqui. Desse jeito aqui a gente vai até às 11. É brincadeira, gente. Então, quem cria as nossas aflições, gente? Dá para a gente responder essa pergunta? Quem cria as aflições desse mundo, se não nós mesmos, se não as nossas próprias ações, se não os nossos próprios sentimentos? E depois a gente se revolta com o Criador e fala, não pode, não estou entendendo, será que Deus me abandonou? Né? E aí eu trouxe lá do capítulo 5 uma mensagem de Lacordaire, lá do Bem-aventurados aflitos, que ele diz assim, ó, bem-aventurados os aflitos, pode então traduzir-se assim: os que têm ocasião de provar a sua fé, a sua firmeza, a sua perseverança e a sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, porque depois do labor virá o repouso. Então, você vê que não tem nada de masoquismo na proposta. Quando Jesus diz bem-aventurados os aflitos, ele está dizendo assim, ó, que bom que você já está podendo acertar as contas com os seus delitos do passado. E a gente olha para isso e interpreta, às vezes, como sendo uma punição, né? Não é punição, é um processo pedagógico para você aprender a fazer cada dia mais melhores escolhas. Vou ter que correr um pouco. Então, Jesus disse lá, ó, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou a dou como o mundo a dá. O mundo não pode nos dar, gente, essa paz de espírito. O mundo não dá. Nós vamos ter que adquirir, construir essa paz independente do mundo, porque nós ainda temos uma grande trajetória nesse planeta e em outros planetas para que nós possamos crescer. Então, a paz que Jesus nos dá é essa paz da consciência reta, do dever cumprido, daquilo que eu devo fazer, daquilo que é necessário fazer, mesmo que nesse primeiro momento eu esteja perdendo com isso, perdendo do ponto de vista da matéria, porque normalmente esse vencer no mundo e vencer o mundo, eles são bem antagônicos, né? A ideia de vencer no mundo é essa ideia do estar por cima, da glória, da fama, e a ideia que Jesus nos trouxe é esse vencer espiritual dentro de nós. Então, ele colocou novamente lá em outra parte, lá em João, no 14, ó, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. E aí ele segue dizendo, nesse capítulo aqui, que ele vai mandar o Consolador prometido, que nós vamos ter oportunidade de confirmar o que Jesus disse e novas revelações viriam, como a gente acredita, né, na doutrina, como esse Consolador prometido. Então, nós podemos entender que essa paz que nós precisamos buscar, e não estou dizendo nada disso do ponto de vista de abandonar a vida material, de ser um peso para os outros. Não, então, agora eu ouvi o João, agora eu vou virar um eremita, vou morar lá no... Nada disso. Viva a vida aqui, agora, com os valores da eternidade, dessa consciência real. É fácil? Não, gente. Claro que não é fácil. Nós somos... O mundo nos convida. Por isso, talvez, que Jesus tenha dito essa frase, né? O primeiro texto, o primeiro vídeo que eu tinha gravado, me veio essa ideia. Talvez realmente Jesus tenha sido o único que venceu o mundo em todas as circunstâncias. Porque Jesus passou pelo mundo, viveu a vida espiritual, estando como uma encarnação única,
mas ele não se contaminou com o mundo. E nós ainda não damos conta, nós ainda caímos, né? Mas eu achei que isso não ficaria bom lá no videozinho, então eu acabei repensando isso, mas isso tem me martelado, né? Jesus podemos dizer que ele foi o único que venceu o mundo com toda essa inferioridade que o mundo tem. Nós, às vezes, nos aderimos a esse mundo inferior, atuamos, mandamos o pé na jaca, né? Botamos o pé na lama, mas Jesus não. Por isso que ele disse para a gente não se temorizar. Diga. Alguém falou? Não. Eu vou caminhar aqui, gente. Eu acho que eu tenho mais 2 slides ou 3. Acho que vai dar tempo, né? Então, tá aí, ó. Mas tem de bom ânimo, que essa é a outra parte lá que eu peguei para a gente falar, né? Então, a gente precisa prestar muita atenção, novamente, nessa questão da reclamação, de não aceitar o que nós mesmos criamos para nós, de não aproveitar a experiência, né? Por isso que lá no Evangelho, no capítulo 5, está escrito nem todo mundo que sofre bem. Existe o mal sofrer e o bem sofrer. Tá lá dentro das instruções também dos Espíritos, né? Então, aqui eu tirei do Emmanuel, do livro Vinha de Luz, do capítulo, eu acho que não é 15, não, é 156. 155. Na hora de digitar, faltam 5 aqui, viu, gente? Se alguém quiser ler hoje. E ele diz lá assim, ó, a Terra é escola de trabalho incessante. Obstáculos e sofrimentos são orientadores da criatura. É indispensável, portanto, renovar-se a concepção da paz na mente dos homens, para ajudá-lo à missão que foi chamado a cumprir na obra divina, em favor de si mesmo. Então, olha que interessante que ele traz aqui que esses obstáculos, sofrimentos, são os convites. Eles são nossos orientadores. Por quê, gente? Porque foi do nosso ser inferior, da nossa parte inferior, que ainda não ama, que criou aquela dificuldade. E se aquela dificuldade for encarada, é a partir dela que eu posso me transformar. É a partir dela que eu posso crescer e fazer uma contribuição aqui para a obra do Criador, para essa obra divina. Somos todos emissários do Criador, porque temos a nossa essência divina, né? É a ideia de desenvolver essas sementes herdadas do Criador em nós. Nós temos todos os potenciais do bom, do belo, da luz, né? Da amizade, da fraternidade. Tudo isso está envelopado em alguns momentos, e nesse planeta nosso, nesse momento, essa energia que impede a nossa luz de sair, ela criou, através da autoperpetuação desses sentimentos inferiores, né? Da vontade de guerrear, da vontade do conflito, né? Você vê que hoje a grande jogada do mundo parece coisa de reality show, né? É criar um conflito. Nem precisa preocupar, porque metade vai falar de um jeito, metade vai falar do outro. Então, o grande momento que nós estamos vivendo agora, do ponto de vista das trevas, não se preocupe com o resultado, apenas divida, apenas crie conflito, porque quando você cria conflito, eu usino negativamente, o outro usina negativamente, eles recolhem essa energia para fechar mais ainda o campo em cima de nós. Mas, João, mas você está falando isso tudo, você está falando de ânimo. É exatamente isso, gente. Nós precisamos conhecer aquilo que nós usinamos, aquilo que nós criamos a partir de dentro de nós, e saber que não foi o Criador que criou essa pandemia, ou que criou esse momento de fragilidade, de tribulações, praticamente para a Terra inteira. Foi a nossa energia manifestada através dos sentimentos inferiores. Se eu começo a trabalhar isso em mim, eu começo a não contribuir e começo a não contribuir para a perpetuação desta energia, né? Nós fomos caminhando tanto, gente, no orgulho, no egoísmo, na inveja, no rancor, no ódio, na maledicência, que isso fechou a energia em volta de nós. Isso vem de dentro de nós. E isso também é consubstanciado pelas trevas, que são espíritos que ainda não tiveram a mesma oportunidade que nós, que trabalham contra a mudança do nosso planeta Terra.
Então, se existe problema, se você é, de alguma forma, contribuinte para esse problema, ficou muito mais fácil para você, inclusive, ter bom ânimo. Isso que eu estou vivendo pertence aos meus acertos de conta do passado. Da agora para frente, como eu já conheço, vida nova, novos horizontes. Aí sim, nós vamos poder ter ânimo e não ficar na reclamação, e não ficar falando que não, isso não está bom, isso não está certo, não ficar distribuindo mais conflito, não ficar repassando aqueles vídeos que chegam, que denigram a imagem das pessoas. Se você olhar um vídeo daquele, qual é o conteúdo dele do ponto de vista emocional, você vai perceber em você a contaminação que ele fez, te gerando ódio, te gerando rancor, te gerando raiva, gerando ressentimento, indignação. Existem pessoas preparadas, sentadas num computador, que sabem como tocar o pior sentimento em você. E nós não podemos dar essa contribuição. Nós podemos agora começar a virar esse jogo, e ele já está sendo virado, né? Porque a ajuda espiritual que a gente tem visto dentro do nosso grupo mediúnico mesmo durante a pandemia, e nós passamos a trabalhar no online, nós pudemos perceber o quanto a espiritualidade não precisa mesmo dos templos de pedra, como foi a mensagem que o Mauro leu aí para a gente. Para nós, na matéria, isso é importante ainda, mas para a espiritualidade, nós temos percebido como eles têm atuado, como eles têm pedido a nossa ajuda na oração, como eles têm pedido a nossa ajuda para não entrar em conflito, para melhorar a vibração, para sair dessa faixa baixa que as trevas estão trabalhando para manter-nos nessa vibração. Por isso que nós podemos ter bom ânimo, porque chegou o momento. A treva, como nos disse lá Kardec, a treva viu que não daria mais para esperar e eles vieram para o confronto. E é aí que eles vão acelerar o processo de mudança do nosso planeta Terra. Para eu fechar aqui, a última frase de Jesus, que eu acho que eu já falei isso ao longo da nossa fala aqui, né? Eu venci o mundo, quando ele diz assim, ó, isso aqui é do Emmanuel, lá de Palavras de Vida Eterna, capítulo 136, vale a pena. Quando te encontres em crise, que é o processo que nós estamos passando, né? Não adianta a gente negar isso, viu, gente? Não adianta também a gente querer não ver aquilo que é a realidade do mundo de hoje. É importante para a gente transformar uma realidade, é importante que a gente possa entrar em contato com ela do ponto de vista mental e do ponto de vista do sentimento. Sentir no coração o que é que está acontecendo no nosso planeta, no nosso país agora. Quando te encontres em crise, lembra-te do mestre. Subjugado seria o conquistador inesquecível, né? Onde estão os imperadores romanos, os homens dos exércitos, das espadas, todos foram convidados ao túmulo para prestar suas contas. E Jesus está cada dia mais presente no meio de nós, porque é a sua energia, a sua luz crística que nos sustenta. Subjugado seria o conquistador inesquecível. Batido passaria a condição de senhor da vitória. Então, aqui dá para a gente entender que vencer o mundo é diferente do vencer no mundo. Vencer no mundo é ter posse, é mandar, é oprimir, é ganhar, é impor-se, né? Vencer o mundo é vencer a si mesmo. Aí ele traz essa definição aqui, ó. Assim ocorre porque todos os construtores do aperfeiçoamento espiritual não estão na Terra para vencer no mundo. Olha só, gente, que nome que o Emmanuel usou aqui. Ó, construtores do aperfeiçoamento espiritual somos nós, gente. Nós somos construtores de nós mesmos. Nós somos artífices da nossa própria experiência. Nós atraímos para nós o bem ou o mal para nós vivermos, né? Nesse bem ou nesse mal. Então, eu achei muito bom, eu achei muito interessante ele dizer com esse sinônimo aqui, ó, os construtores do aperfeiçoamento espiritual não estão na Terra para vencer no mundo. Nós não estamos aqui para dominar os quadros políticos, os quadros religiosos, os quadros das grandes empresas. Nós podemos até contribuir no meu trabalho, no trabalho de cada um, alguém que monta uma empresa, alguém que faz um curso de pós-graduação, alguém que traz uma nova tecnologia, tudo isso é de Deus. Tudo isso é a sua parte divina atuando para melhorar o mundo desde agora. Mas a minha motivação não pode ser uma motivação, ou não deve ser uma motivação de me sentir melhor do que o outro, de ser visto como alguém que é superior ao outro, porque aí está embutido
uma motivação negativa que é do seu orgulho, mas notadamente para vencer o mundo em si mesmos, de modo a servirem ao mundo sempre mais e melhor. Você vê, não precisamos abandonar o mundo, o contrário, nós podemos ser quem nós somos, vivenciar a nossa realidade do dia a dia, seja ela com uma situação financeira, material um pouco mais apertada, mas todos temos contribuição a dar, e quanto mais nós trabalharmos interiormente isso em nós, maior será a nossa capacidade de servir já na presente vida, de servir ao mundo, sempre mais e melhor. Deixa eu ver se é o último mesmo. Então, é esse processo de transformação. Novamente, a gente volta lá em Jesus, quando ele diz: o reino de Deus é obra divina no coração dos homens. Então, vamos aproveitar esse momento para fazer uma virada. Vamos aproveitar esse momento para aprumarmos o nosso pensamento, o nosso coração e olharmos para aquilo que verdadeiramente precisa ser olhado dentro do campo de nossa própria, da nossa autotransformação. É esse mundo interior, né? Esse vencer o mundo, é esse mundo da matéria, esse mundo da competição, do ser mais, do aparecer mais, com esse mundo do que eu sou verdadeiramente dentro do campo do meu coração. Eu acho que é isso, gente. Desculpa aí que eu devo ter passado um pouco do... eu comecei, era 20h17, então estou mais ou menos aí nos 50 minutos. Então, agradeço de novo, mais uma vez, a essa oportunidade, pelo que eu estudei, pelo que eu li, pelo que eu aprendi, porque eu aprendi aqui também com vocês falando, né? E eu espero que vocês aproveitem também para fazer as suas reflexões. Eu digo sempre que eu não trago nenhum conhecimento, porque eu não tenho. Eu trago perguntas, eu trago reflexões. E é isso que eu acho que nós precisamos fazer, porque quando eu me responsabilizo pela minha transformação, são essas reflexões que vão fazer eu me mover no caminho que a espiritualidade maior quer de nós. Agradeço mais uma vez essa oportunidade. Jesus nos abençoe a todos. Muito obrigado. Então, mais